Olá, curso de Administração da Faculdade Santa Maria da Glória SMG. Sou o professor Alex Caparelli e hoje mais uma aula de gestão de recursos materiais. Nós estamos entrando na nossa sétima aula, oitava semana. Já temos bastante coisa aqui que já vai gerar muito material para a prova de vocês, né? Já vamos começar a pensar na prova aqui, porque a partir da semana que vem a gente já tem todo o material para a realização das nossas provas, tá bom? E na aula passada eu trabalhei com vocês a gestão de estoques, né? Comecei falando da gestão de estoques, que é essa matéria nova que a gente está trabalhando, né? Aí eu falei o que era estoque, as políticas de controle de estoques, as diretrizes, princípios básicos, os indicadores de desempenho da gestão de estoques, né? O que é giro, né? Dei até a fórmula aqui para vocês. E depois eu finalizei com os custos de estoque. Já para a aula de hoje, que já é uma aula dando sequência àquela gestão de estoque, eu vou falar sobre almoxarifados e também da armazenagem de materiais. Esta aula especificamente nós teremos duas partes, tá? Aula 7, parte 1, aula 8, parte 2. Dá uma olhadinha na nossa capa para você ver, olha. Olha aí a nossa capa. Aula 7, parte 1, almoxarifados e armazenagem de materiais. A gente vai ver os fatores e os problemas, os conhecimentos básicos para o controle eficiente do estoque, necessidades da capacidade de estocagem, almoxarifados, principais aspectos relacionados com a eficiência de um almoxarifado e o recebimento dos materiais, que compreende em 4 fases, a qual eu vou passar aqui para vocês, tá ok? Pode dar uma olhadinha pro tio aqui, ó. Então, para a gente poder iniciar, vamos começar falando sobre o almoxarifado e a armazenagem de materiais, para a gente poder dar sequência. Essa aula não tem tantos slides porque tem bastante explicação para vocês, tá bom? Então vamos seguindo aqui, vamos iniciando já com a nossa nosso primeiro slide, tá? Pode dar uma olhadinha, ó. Olha aí, ó. Almoxarifados e armazenagem de materiais. O objetivo do projeto da capacidade de estocagem é fornecer a capacidade necessária e a disponibilidade de materiais a um custo mínimo. O esforço do planejamento inicial deve ser direcionado para a concordância e aprovação, nas devidas instâncias organizacionais, da realização do estudo e execução do projeto. Entre as etapas na fase de aprovação de estudo de viabilidade no dimensionamento das áreas de armazenagem, uma delas é a elaboração de uma lista de verificação das penalidades que a falta de estocagem e disponibilidade do estoque oportuno exercem. Veja que se faltar, né, vai ter prejuízo aí. Aumentos dos custos de operações, turnos extras, despesas de embalagem, riscos de avaria, obsolescência, né, são fatores que costumam ser citados com frequência para justificar a necessidade de criação ou ampliação da área de armazenagem de materiais. Conforme quem? Nunes 2013, na página 127, ok? Olha pro tio aqui, né? Vamos, né, fazer bem dinâmica essa aula aqui, porque a gente tem bastante material para a gente abordar aqui, ok? Então o que é o objetivo do projeto da capacidade? É ele fornecer a capacidade necessária e também a disponibilidade de materiais ao menor custo possível, tá? Aquele custo mais baixo possível. Por isso que tem que haver planejamento para a gente poder enxergar alguma dessas coisas aqui que acaba passando batido muitas vezes e acaba causando custos, né? Onera a produção, né? Então, todo esse esforço de planejamento ele tem que ser direcionado a uma aprovação, né? Precisa ser acordado nas devidas instâncias organizacionais dessa realização desse projeto aí. Então, as etapas são várias, né? A gente precisa verificar os estudos da viabilidade, também do dimensionamento
dessas áreas de armazenagem, né? O espaço que a gente tem para trabalhar, tudo aquilo que a gente pode utilizar naquele espaço lá. E aí vem uma porção de outras coisas, né? Como custo de operação, alguns turnos extras quando necessário, despesas que tenha com a embalagem, risco de avaria, se quebra, risca, rasga, né? E também se o produto se torna obsoleto, que aí a gente vai ter certos problemas com esses produtos vencendo, matéria-prima vencendo, e aí, né, pode ser que me cause algum problema aí depois na questão de custos, tá certo? Então muita atenção, tá? Que a gente vai trabalhar todos esses fatores aqui que eu falei para vocês nesse primeiro slide, tá bom? Eu vou trazer o quadro 17 que tá lá na obra que a gente tá seguindo, né? Que a gente tem um referencial básico que é Nunes, e depois o complementar que vem Paulesque, Viana, Banzato, entre outros, né? Então no quadro lá, nesse livro, nessa obra do Nunes, tem o quadro 17. E eu vou mostrar ela para vocês em dois slides, tá? Seguidos, ok? Olha na tela. Ó, pessoal. Então esse aqui é o quadro 17, que apresenta os principais problemas de materiais presentes na justificativa de criação e ampliação de almoxarifados, tá? Tá lá na página 128 lá da obra do Nunes. Quais são os fatores e quais são os problemas? Veja aqui nesse primeiro slide, o primeiro fator é o armazenamento. E quais são os problemas? Quantidades excessivas de materiais armazenados, espaço vertical pouco aproveitado na área de armazenagem, congestionamento nas áreas de recebimento, estocagem e expedição, roubos e desvio de materiais, erros no registro das quantidades de materiais e a demora na arrumação desses materiais novos. Então, esses são os problemas de armazenamento. Já o de movimentação de materiais, os problemas são movimentação de pesos excessivos feito por pessoas, operadores especializados efetuando outros serviços, manuseio frequente de material e confusão no tráfego do almoxarifado, certo? Então, pessoal, olha só. Nesse primeiro slide eu tratei do armazenamento, os fatores de armazenamento e movimentação de materiais. Depois eu vou falar dos materiais, pessoas e serviços, tá? No próximo aqui, para concluir esse quadro aí, tá bom? Isso não é uma tabela, é um quadro porque ele é fechado, tá certo? Quais são os problemas de armazenamento? Quando se compra demais ou se armazena demais, quando o espaço vertical é pouco aproveitado, ou seja, não empilha, não coloca uma coisa em cima da outra, né? Só espalha. Aí é um problema também, tá? A gente vai ter custos com isso, né? Congestionamento nas áreas de recebimento, estocagem e expedição. Para muito ali, não consegue tirar, não consegue fazer o negócio andar. Aí tem esse problema também. Pode haver também roubos e desvios. No supermercado, por exemplo, o funcionário come um negocinho, ou põe no bolso, ou mesmo o cliente acaba levando sem alguém ver, né? Também pode haver um erro nos registros e nas quantidades de materiais. Quando vai fazer lá o inventário ou o levantamento desse material e faz ele errado, e aí a gente vai ter problemas aí. E também a demora na arrumação de materiais novos. Chega lá, fica lá parado, né, empilhado, aí problemas. Depois, sobre as movimentações, o outro fator que é a movimentação de materiais, quais são os problemas que a gente pode ver, que a gente pode enxergar? A movimentação de pesos excessivos feita por pessoas, né? O que vem ser movimentação com peso excessivo? É muito pesado para o carrinho, muito pesado para carregar, né? E acaba tendo problema ali. Por isso que fala que é um problema na criação e ampliação desses espaços, né? O peso pode ser um problema. Depois, operadores especializados efetuando outros serviços. O cara está no lugar errado. O cara é super especializado numa determinada tarefa e daí ele é remanejado, ou ele está fazendo outra coisa ali porque está mal elaborado a distribuição das tarefas, né? O manuseio frequente de material, leva para lá, traz para cá, põe de volta, traz para cá de novo. Isso aí também causa problemas ali, tá? E também, por último aqui, a confusão no tráfego do almoxarifado, né?
Tá? Normalmente você tem uma pessoa encarregada, a não ser que a indústria seja muito grande, e aí eu tenho aquele que é encarregado que vai distribuindo para os outros colegas que trabalham lá no mesmo setor e buscar as peças para poder fazer essa entrega. E alguns outros ainda, o responsável, o almoxarife, ele recebe o pedido, né, e aí vai repassar algum funcionário que vai fazer a coleta desse material no estoque e levar até aquele que fez o pedido ali dentro já da parte operacional da fabricação, tá? Ok? Vamos lá para a segunda lista aqui, falar de materiais, pessoas e serviços. Olha, bom, materiais. Materiais é um outro fator, né? Qual que é o problema dos materiais? Grande porcentagem de sucatas e quebras durante o transporte e manuseio. Pode haver, você pode derrubar, o carrinho pode bater, o modo de pegar pode quebrar, isso aí. Materiais pesados percorrendo distâncias maiores que os leves, com transporte manual. Pode haver atraso, né? Dificuldade na identificação dos materiais. Por isso que tem a curva ABC, tá? Para as pessoas, o outro fator pessoas, a grande rotatividade de pessoal, né, contratações e demissões, os turnover. Também trabalhadores parados ou sem função. E a falta de conforto e segurança no ambiente de trabalho. Isso aqui é uma coisa que dá uma aula inteira, tá, gente? E o outro fator são os serviços, né? Quais são os problemas que podem ser causados ali? Né? Máquinas paradas por falta de manutenção, atrasos nas entregas de materiais, aumento nos custos de manutenção dos equipamentos, excesso de requisições urgentes, às vezes chega tudo uma vez, e as dificuldades decorrentes do arranjo físico, né? Como diz aqui o quadro 17, lista de verificação de problemas dos almoxarifados, elaborado pelo autor Nunes, que eu já passei para vocês a fonte aqui, que está na página 128, beleza? Pode dar uma olhadinha no tio aqui que eu vou explicar esses fatores, né, os fatores materiais, quais são os problemas ali. Grande porcentagem de sucatas, quebras, isso acontece. Às vezes a empilhadeira derruba, às vezes você mesmo pega uma caixa e ela acaba cedendo, então pode haver esse problema sim. Além de materiais pesados, que tem que percorrer distâncias maiores que os leves, né, com um transporte manual, um carrinho, alguma coisa assim. E aí, né, esse peso pode atrapalhar também, além das dificuldades na identificação de materiais. E aí a gente fala, tem problemas? A curva ABC é uma coisa para resolver, etiquetar o problema, etiquetar os produtos, ou ainda colocar um QR Code ou código de barras para você poder identificar quando tiver meio perdido aí, tá? Já o outro fator que são pessoas, os problemas é a grande rotatividade do pessoal, quando se demite muito e contrata também. Isso é chamado de turnover ou rotatividade aqui no Brasil, né? Também pode ser trabalhadores parados ou sem função. O que acontece com esses trabalhadores aí? São trabalhadores que tá lá para fazer determinada tarefa e quando acaba a tarefa dele ele não tem o que fazer, ele fica lá de braço cruzado esperando alguém mandar. Então, se a tua empresa, se a tua indústria está bem organizada, o que vai ocorrer? Não vai ter ociosidade ali, certo? E a falta de conforto e segurança também no trabalho, você diz que dá uma aula inteira sobre isso aqui, inclusive lá na experiência de Hawthorne, foi abordado isso aí, não só a luminosidade, mas o conforto, a segurança e também a higiene, né, são fatores bastante positivos na produção, nesse caso, nessa indústria que a gente está falando aqui. E o último fator é o fator de serviços. Quais são os problemas que podem ocorrer? Máquinas paradas por falta de manutenção. Quebrou a máquina, quebrou o carrinho. Por quê? Porque não fez manutenção. Então, pode ocorrer mesmo com manutenção feita ela quebrar, mas é melhor que não aconteça isso, né? Também os atrasos nas entregas de materiais, o aumento dos custos da manutenção dos equipamentos, isso tudo vai refletir lá no final, no preço final do produto. Tá? Excesso de requisições urgentes ali na área de serviços pode atrapalhar, porque de repente, às vezes você fica lá 2, 3 horas sem fazer nada, só arrumando ali e tal. De repente chega 30 pedidos, né? Aí pode haver um
um probleminha ali com atraso, tá? E também as dificuldades decorrentes do arranjo físico do almoxarifado, né? O layout mal distribuído, prateleiras mal colocadas e qualquer um outro problema aí nesse sentido de depósito, tá certo? Beleza? Qualquer dúvida, então, e-mail pro tio, tá? Vamos lá, vamos seguindo para mais um. Olha essa tela. Conhecimentos básicos para o controle e eficiência do estoque. Quem atua na área de armazenagem de uma organização deve estar apto a trabalhar com os seguintes aspectos técnicos. Essa é uma citação dentro do livro do Nunes de Paul Lesk, 2009, tá? Primeiro, conhecer o saldo existente dos materiais no almoxarifado, conhecer os documentos utilizados ali, identificar embalagens mais adequadas a cada tipo de material e saber utilizar a classificação ABC, que é também chamado gráfico de Pareto 80-20, identificar a localização dos materiais na área de armazenagem, saber utilizar os equipamentos de medição do desempenho e das condições do material armazenado, saber o peso dos materiais armazenados, definir o lote de cada item por tipo de embalagem, e como embalagem entra bastante nisso aqui, né? E conhecer o arranjo físico e o fluxo percorrido pelos materiais na área de armazenagem, tá? E são os conhecimentos básicos para o controle eficiente de estoque, um controle que funcione, certo? Pode dar uma olhadinha aqui, tá bem rápido. Né? O que o autor traz aqui? Né? Que quem atua nessa área de armazenagem, ele também tem que estar apto para trabalhar com os aspectos técnicos. Por isso que ele é treinado. Por isso que às vezes algumas empresas utilizam a universidade corporativa, que é uma forma de educação dentro da própria empresa, e lá dentro ela dá treinamento para que as pessoas possam desenvolver técnicas, desenvolver seus conhecimentos operacionais e táticos também, né? A gente vai evoluindo conforme vai trabalhando e vai conhecendo melhor também todas as dificuldades, ou a gente vai conhecendo os caminhos, os atalhos para que a gente possa ser um pouco mais eficaz. Não é só ser eficiente, fazer certo as coisas, mas também fazer as coisas certas, que é ser eficaz, né? Então, para isso aí, a gente precisa conhecer o saldo dos materiais. A gente tem que saber, né, quanto que tem estoque lá. Conhecer os documentos que se utiliza, porque às vezes tem produto, tem material, gente, que a gente precisa de licenças, de guias. Então, a gente tem que também ter o conhecimento a respeito disso, né? Também identificar as embalagens mais adequadas para cada tipo de material. Aí ele citou até ali a curva ABC, né, a classificação ABC, que também é conhecido como o gráfico de Pareto, que é o 80-20, os 80 que mais mexem com os 20 que menos mexem, aquele que está numa média, né? Então a gente vai ter uma aula só para falar de Pareto para vocês. Identificar também a localização dos materiais na área de armazenagem, existe software para isso, pode nos auxiliar, pode dizer, olha, tá em tal lugar, tá, se for na curva ABC, tá ali bem na frente ali. Então é necessário que se tenha assim um software para você, a não ser que você tenha um conhecimento fantástico mental, né? Eu também não falo isso porque se um dia você falta aqui ninguém acha mais. Também saber utilizar os equipamentos de medição de desempenho das condições de material armazenado, o software ajuda nisso também. Saber o peso desses materiais, claro, quando você tem na classificação dos materiais, você tem tudo que possui esse material, peso, tamanho, cor, cheiro, tudo. Então isso também vai lá na ficha desse produto e ele pode estar identificado no QR Code se você quiser. É só criar um QR Code dentro do seu almoxarifado. Definir o lote de cada item por embalagem, para que se você tiver algum problema posterior aí, você saiba identificar de que lote veio essa matéria-prima, se eu estiver falando da indústria, e também poder acionar o meu fornecedor, né, caso eu tenha problema, né, e não vou ter prejuízo com isso, né? E também conhecer o arranjo físico e o fluxo percorrido pelos materiais na área de armazenagem. Isso é conhecer o layout, desenvolver o layout e saber a colocação certa e exata de cada um deles aqui. Isso depende de quê? Também de planejamento, tá certo?
Essa próxima tela é uma continuação de todos esses itens aqui, desses conhecimentos básicos aqui, para o trabalho do estoque aqui, né? Para quem atua na armazenagem do estoque, tá? Então, seguindo para a próxima tela, dá uma olhadinha, ó. Saber dimensionar a área necessária à armazenagem dos materiais. Organizar o almoxarifado por quadra, rua, gaveta ou prateleira. Isso aí também é uma forma de organização. Verificar se o ambiente necessita de climatização ou outras condições ambientais especiais ao bom acondicionamento dos materiais. Também definir o tipo de equipamento que será utilizado para movimentar os materiais na área de armazenagem. Identificar os materiais em processo de separação. Identificar os materiais sem movimentação a fim de evitar a obsolescência. Não deixar o produto vencer aí, tá? Acompanhar periodicamente as datas de validade dos materiais armazenados. Emitir lista crítica de materiais. Solicitar reposição dos materiais necessários. Fazer acompanhamento das requisições de materiais, o chamado follow-up. E, por último, elaborar indicadores de desempenho das atividades realizadas no almoxarifado. Olha aqui. Aí você pega e diz assim, mas professor, eu tenho que saber tudo isso para cuidar do almoxarifado, eu estando lá no nível operacional? Você tem que saber de tudo isso e muito mais coisas. Você precisa participar do planejamento dessa parte de estoques, entendeu? É necessário que se tenha esse conhecimento para o bom andamento, para que seja bastante efetivo nessa questão de eficiência e de eficácia também. Então você precisa saber o que? Dimensionar as áreas de armazenagem desses materiais, que é o conhecimento do layout, saber organizar o almoxarifado por quadra, gaveta, rua, prateleira, o que for necessário para armazenar. Tem locais aí que colocam em containers, em gavetas, em uma porção de coisas aqui que dá para ser utilizado. Também você tem que verificar se esse material ele precisa de climatização. Se ele não pode com calor, não pode com frio, não pode com umidade, não pode... várias coisas aqui que pode entrar nessa situação e que você pode tomar um prejuízo caso não tenha cuidado. Além de definir equipamentos que você vai utilizar na movimentação desses materiais ali dentro, carrinhos, empilhadeiras, essas paleteiras aí, tem um monte de coisas que podem ser utilizadas ali. Também você precisa identificar os materiais no processo de separação, e aí você só consegue fazer isso tendo conhecimento do material que você trabalha. Às vezes você é um novo funcionário, você está ali, começou agora, e aí você ainda não consegue identificar esse material, não consegue ter um conhecimento muito aprimorado a respeito desse material, e aí vai ter probleminhas, Além de emitir uma lista crítica de materiais, crítica no bom sentido, tá? Você pode dizer que o produto tem problemas e pode dizer que ele é ótimo também, Uma crítica nem sempre é destrutiva, ela pode ser construtiva também. Além de solicitar, os materiais que podem ser utilizados para reposição, desses materiais aqui. E também fazer o acompanhamento das requisições de materiais. Isso é importante também a gente saber fazer o follow-up, porque eu consigo ter um controle e depois na hora da conferência eu não vou ter problemas aí na conferência, senão prejuízo vem mesmo. E quando fura estoque, algumas empresas até cobram do funcionário, tá? Eu já tive em ocasiões que eu gerenciava uma empresa e que de vez em quando sumia lá um litrinho de uma coisa, um litrinho da outra, uma caixinha da outra, ia ver, o vendedor levava para mostrar para o cliente e esquecia de lançar, Às vezes nem cobrava porque esquecia. E aí numa dessas aí eu comecei a cobrar a falta de estoque de todos eles, inclusive do almoxarifado, e aí parou, porque eles começaram a anotar tudo, Então quando dói no bolso aí vai, E também por último aqui, elaborar alguns indicadores de desempenho das atividades realizadas no almoxarifado, apresentar uma planilha que diz, olha, o que foi feito, o que foi desenvolvido, melhorado, corrigido, uma porção de coisas assim, que envolve toda essa parte aí de
de estoque, né? De almoxarifado. Beleza? Seguindo então para mais uma aqui, falar de necessidades da capacidade de estocagem. Veja. A primeira tarefa quando lidamos com a armazenagem de materiais é a identificação das necessidades de armazenagem passadas, atuais e futuras, que devem ser expressas em unidades de estocagem. Tá? E aí os dados históricos do comportamento consumidor de cada item costumam ser utilizados para definir uma tendência de comportamento da demanda. Após a compilação dos históricos de consumo, é possível estabelecer uma política de estoque para os materiais, definindo, em primeiro lugar, quais serão guardados no almoxarifado, a seguir a quantidade máxima prevista para cada item. Também na obra de Nunes, página 130. Olha aqui, rapidão. Ó, por que a necessidade de capacidade de estocagem? Tá? É necessário você saber o giro, a quantidade que você tem em estoque, o que você necessita para manter esse estoque seguro. Né? Então eu tenho um software que faz isso. A nossa consultoria tem a Planeta Sistemas que desenvolve softwares específicos para determinadas empresas. Né? E lá avisa, olha, teu estoque vai acabar, ó, teu estoque tá muito alto, seu estoque tá faltando peça, no seu estoque a sua margem de segurança tá no limite. Por quê? Porque você tem uma margem de segurança. Se você compra, leva 10 dias para chegar e você gasta uma peça, 10 peças por dia, então você tem que fazer esse cálculo, jogar aí mais uns 2, 3 dias aí de margem de segurança, porque se ocorrer um problema no transporte, você não vai ficar sem produto, né? Então ficar sem matéria-prima é atraso, com certeza, principalmente se você tiver que comprar ali na última hora ali de um fornecedor mais próximo, você vai pagar mais caro e vai aumentar o custo de produção desse produto, tá? Então, muito cuidado aí, porque você precisa estabelecer uma política de estoque para esses materiais, né? O que vai ser guardado, né? O que vai passar, qual a margem prevista e uma porção de coisas envolvidas aí nessa situação, tá? Já na outra tela, dando continuidade, dá uma olhadinha, ó. Com tais informações, podemos definir a área necessária para a armazenagem dos materiais e, a partir disso, estabelecer o espaço total que deve prever a possibilidade de expansão do almoxarifado. É importante destacar também que o preço do espaço ocupado por materiais parados tem crescido significativamente, e isso gera uma forte pressão pela diminuição das áreas de armazenagem. Não é mais considerado um absurdo um dimensionamento de almoxarifado que prevê a redução de espaço ao invés de expansão. Isso aqui não é nenhum absurdo mais, tá bom, pessoal? Pode dar uma olhadinha, olha. Quando ele está falando que não é mais considerado absurdo esse dimensionamento, por quê? Porque pode haver a verticalização. Você vai em algumas supermercados, hipermercados que são atacadistas e você vê aquelas prateleiras que são altíssimas, que vão ao teto. Né? Então cabe muita coisa quando você verticaliza. Claro que você tem que ter um equipamento específico para poder subir e descer esse material, tá? Mas se você conter com algumas informações, vocês podem definir essa área de armazenagem de todo esse material, de matéria-prima, de produto acabado, né? Estabelecendo todo o espaço total para isso aí, tá? E aí sim você ter uma noção se você vai fazer a expansão do almoxarifado ou não. Então é importante que destaque, né, que se levante, que faça o cálculo do preço do material, né, do preço ocupado por aqueles materiais que estão armazenados ali. Material parado, material que vence, material que leva bastante tempo para ter giro. Quando você faz o Pareto ali, você consegue ver quem é 80%, quem é 20%. Aqueles que estão no 20%, que estão lá no final do estoque lá, é porque são os que têm menos giro. Esse tem que ter um olhar curioso de vez em quando, para saber se eu adianto ele, se está vencendo, se eu devolvo, o que eu faço? Para eu não ter prejuízo, tá bom, pessoal? Então é importante esse conhecimento, beleza? Então na próxima tela nós vamos falar sobre almoxarifados. Vamos falar o que é o dito cujo ali, tá certo? Olho na tela. Almoxarifados.
O funcionamento da armazenagem de materiais é que é local próprio e o almoxarifado é esse local. Os almoxarifados representam o local apropriado para a guarda, proteção, identificação e proteção dos materiais. Então, Viana, trago uma citação de Viana 2000 na página 272, que ele diz que o almoxarifado é o local destinado à fiel guarda e conservação de materiais em recinto coberto ou não, adequado à sua natureza, tendo a função de destinar espaços onde permanecerá cada item, aguardando a necessidade de seu uso, ficando sua localização, equipamentos e disposição interna condicionados à política geral de estoques da empresa. Veja que entrou política de estoques mais uma vez. Olha só, pessoal. Almoxarifado é o nome mais bonitinho para depósito. Isso mesmo, para depósito. Vai lá, pega no depósito. Ninguém fala, vai lá, pega no almoxarifado. Cuidado que a gente costuma falar almoxarifado. O profissional de almox, o almoxerife, não, é almoxá, né, com XA, almoxarifado. O almox pode ser chamado de almoxarife. Almoxarife é o cara que cuida do depósito, tá? O nome mais bonitinho para depósito. Então esse é o local onde se armazena. Existem indústrias que elas têm dois almoxarifado, vamos dizer assim. Um da matéria-prima, outro de produtos acabados. Vamos falar aqui de matéria-prima. Esse depósito é o local onde você recebe a matéria-prima. Então você vai fazer a movimentação dele, vai colocar ele para guardar esse material. Se for uma indústria já com quantidade de materiais, né, dependendo da quantidade, você já faz um pareto aí, né, já faz uma curva ABC, para você ter uma localização, né? Agora eu trabalho com um tipo só de produto, 2, 3 só, aí tudo bem, eu posso, né, separar aí em 3 partes e guardá-los, tá? Mas esse local é o local onde se armazena todo o material que vai ser utilizado para industrialização. Tá? É um local de depósito onde se guarda tudo isso aí, tanto de matéria-prima quanto de produto acabado. E aí o Viana vem e fala que é um local destinado a fiel guarda, o local onde se guarda esse material, né, e também faz a conservação dele, né, dentro do recinto, né, dentro desse local de armazenamento, tá? E aí você destina alguns espaços, trabalha o layout, né, faz o desenvolvimento de corredores para você poder ter então essa movimentação, né, desse material aqui sem prejuízos. E aí a boa organização dentro desse planejamento faz com que você não tenha problemas com localização, né? Muitas vezes eu dei um treinamento numa grande fazenda, uma agropecuária grande lá no Mato Grosso, e lá existia dentro do almoxarifado, não dentro assim, mas no mesmo pavilhão, as oficinas. E essas oficinas cuidavam das máquinas, uma outra parte cuidava dos maquinários, né? Secador, motores, esse tipo de coisa aí, para o funcionamento, né? Torno, oficinas e tal, né? Então o que acontece ali? Sempre que se precisava de alguma coisa, às vezes uma peça muito pequena, né, você fazia o pedido ali dentro do almoxarifado e aquela pessoa responsável já localizava rapidamente por meio daquela requisição. O emitente colocava lá quem estava requerindo, né, pegava a assinatura, porque depois, quando fosse fazer o balanço e se houvesse qualquer problema, saberia de onde saiu, né, o pedido, quem fez o pedido e para onde foi, para que máquina foi na utilização. Porque quando eu for fazer também o levantamento de custo da máquina, eu sei que aquela máquina deu manutenção, teve que trocar peça e o custo de manutenção dessa máquina. Então é necessário sim que você tenha uma boa organização dentro do almoxarifado e todas essas anotações para que você não tenha prejuízos aí e depois não saiba de onde saiu essa verba, essa peça aí, tá certo?
Então eu vou trazer mais uma tela para vocês aqui com alguns exemplos aqui. Dá uma olhadinha, olha. Bom, quais os principais aspectos relacionados com a eficiência de um almoxarifado? Podemos considerar muitos motivos para termos um almoxarifado na organização. Então vamos conhecê-los, tá? Tá Nunes, página 131. A distância percorrida pelo material deve ser mínima. Mas isso aí é questão de organização e conhecimento de layout. A frequência em que ocorre o deslocamento de materiais pode acarretar em congestionamentos e redução do fluxo. É outro problema também de planejamento. Grandes dimensões das cargas transportadas podem provocar paralisações inesperadas nas operações do almoxarifado, mas o aumento do tamanho médio das unidades armazenadas aumenta a eficiência dele. E depois, por último aqui, a utilização da capacidade volumétrica, em especial com empilhamento. Aí eu estou falando de novo do vertical, onde você vai colocando um em cima do outro, por prateleiras, por pallets, por algum material aí que tenha as condições, né, de empilhamento aqui e não ter problema depois, né, com tombos e prejuízos, tá certo? Pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então, pessoal, quais são os problemas que a gente mais tem ali? Distância percorrida pelo material, ela deve ser mínima. O que acontece nisso aqui? Quando você faz uma organização do layout, a pessoa que trabalha ali no almoxarifado, ele trabalha com a logística. E a logística trabalha com transporte, armazenamento, movimentação, tudo isso aqui dentro da organização. A logística não é só transporte, tá? Não é só colocar num caminhão aí e fazer entrega, não. Tá? É toda a movimentação de materiais, por isso que a nossa disciplina de gestão de materiais, ela vem para nos ensinar a mexer, a trabalhar com isso aí, tá? Então essa distância ela deve ser organizada, por exemplo, eu tenho uma linha de produção, e quando eu vou pegar todos os pedidos, logo de manhã ou mesmo antes de iniciar as atividades, eu já seleciono todo esse material, vou na esteira e coloco, olha, esse aqui é o material básico para montagem, esse aqui é o material auxiliar e esse aqui é o material de equipamento. Então eu tenho 3 fases ali, eu vou colocar na esteira, mais próximo da esteira, bem organizado assim, para que eu possa fazer a alimentação da esteira conforme for percorrendo esses produtos aqui e fazendo a montagem. Também tem a frequência que ocorre esse deslocamento, se é todos os dias, se é toda hora, né, a todo momento, né, que não posso deixar que ocorra aí congestionamentos, né, e aí diminuir o fluxo aí de transporte, não só de armazenamento, mas também de movimentação desse material ali dentro, tá? Outra coisa são as grandes dimensões das cargas transportadas, que pode provocar também uma paralisação, tá? Muito material para transportar, ou material grande demais, ou material pesado demais, tudo isso aqui acaba entrando nessa situação, tá? Então o aumento desse tamanho das unidades pode aumentar a eficiência do almoxarifado. Ali atrás nós temos um exemplo que algumas estão diminuindo os espaços para poder pagar menos por espaços e aumentando o vertical. Mas nós temos também nas questões horizontais aqui, se você tiver espaço para poder trabalhar, né? Então o aumento do tamanho médio dessas unidades armazenadas também pode aumentar a eficiência do almoxarifado, tá? Então é uma coisa para se ver e para se pensar também. E além disso, a utilização de capacidade volumétrica especial com empilhamento. Qual é a minha capacidade? O que eu posso fazer? Veja bem, se eu for fazer a coisa do modo vertical, uma em cima da outra, eu preciso saber qual é o peso suportado pela de baixo. Suporta 300 kg. Cada uma dessa aqui tem 100 kg, eu posso pôr 3. Porque acima disso eu vou extrapolar essa medida aqui e vou acabar arrebentando o que está embaixo. Então é um dos cuidados que eu tenho que ter. Muitos caminhões e transportadoras eles trabalham com essas cargas aqui, sempre de olho nesse tipo de situação para que não ocorra quebras, desvios, entre outras coisas aqui, por causa de peso, por exemplo.
Ou se coloca muita coisa, amarra, ela fica de fora e ela cai, ou ela pode bater em alguma coisa ali no transporte e arrebentar com tudo, né? Tudo isso a gente leva em consideração. E agora eu vou falar sobre o recebimento dos materiais, que são em 4 fases. Dá uma olhadinha na tela aí. Ó, recebimento dos materiais. Recebimento é a entrada física dos materiais na área de armazenagem. E de acordo com Pauleschi 2009, ele compreende 4 fases que eu vou falar cada uma delas aqui agora, que é a entrada de materiais, conferência das quantidades, conferência qualitativa e a regularização, tá? Primeira fase, entrada de materiais. Consiste em receber os veículos de transporte, verificar a documentação do recebimento, a nota fiscal e pedidos são os mais comuns. Encaminhar os veículos para a operação de descarregamento e registrar a chegada dos materiais no sistema de acompanhamento dos saldos de estoque. Nesta fase pode ocorrer exame de avarias e liberação do veículo após a realização da descarga. Segunda fase. A conferência das quantidades consiste em verificar se a quantidade declarada pelo fornecedor na nota fiscal corresponde àquela efetivamente recebida. A confrontação pode ser feita dependendo do tipo de material de maneira manual, calculada, por pesagem ou por instrumentos ainda de medição, tá bom? Qualquer uma dessas aí a que for mais eficiente, né, na minha situação aqui. Pode dar uma olhadinha, ó. Nessa primeira fase, fala da entrada de materiais e depois da conferência dessas quantidades. O que é essa entrada de materiais? É o recebimento. Eu recebo o quê? Primeiro de tudo, o veículo. Chegou um caminhão aqui com material. Ok? Onde que esse caminhão vai ficar? Vai ficar lá fora esperando? Pode ser. Pode ser que você tem que esperar a vez dele. Traz a nota, faço a conferência, coloco o caminhão ali e vou fazer toda a conferência, que é a segunda fase, das quantidades que eu vou receber. Mas antes, na entrada de materiais, eu preciso receber o veículo, verificar essa documentação do recebimento, não só a nota, mas os pedidos, se aquele caminhão está correto ali, se é o motorista mesmo que foi identificado na nota, uma porção de coisa aqui, até para evitar roubos, né, furtos, entre outras coisas aí, tá? E aí ter que encaminhar esse veículo para essas operações onde faz o descarregamento, às vezes é a granel, às vezes é na empilhadeira, às vezes é manual, né, às vezes é no basculante, então várias formas aqui que a gente pode utilizar, né, para registrar a chegada desses materiais e tomar muito cuidado no tipo de coisa que a gente vai receber para não ter problemas com prejuízos aí, né? Então nessa fase aqui da entrada de materiais é a hora que a gente dá aquela olhadinha antes de descarregar, de preferência, ou ali na boca da onde você está recebendo, ver se não tem produto quebrado, né? Se tem avarias, se tem produto que sofreu algum tipo de problema ali, para eu dizer, não, devolve isso aqui e manda outro. Eu não posso receber isso aqui, porque depois que você colocou aí, a hora que for usar, descobriu que está quebrado, o fornecedor vai dizer, não, mas você não conferiu na entrada, então o problema não é mais nosso, agora o problema é seu, tá certo? E na segunda fase é a conferência das quantidades. Essa conferência, ele não trata só da conferência de notas, mas conferência desse produto aí também que a gente falou nessa fase da entrada de materiais aí, se não tem nenhum quebrado, avariado, né, qualquer coisa nesse sentido aí. Mas aí, nessa fase de conferência das quantidades, você verifica se a quantidade que foi pedido veio certo. Existem muitos erros, muitos equívocos, às vezes manda produto a menos, às vezes produto a mais, às vezes falta, às vezes sobra. Então a gente tem que ter a hombridade de devolver quando é a mais, não é ficar quietinho e dar prejuízo para os outros, né? Isso é imoral, é desonesto, inclusive. Mas a gente tem que verificar para se faltou também a gente não tomar prejuízo, né? Que essa não é a intenção, tomar prejuízo, senão aí não fica legal não, né? Então essa confrontação tem que ser feita onde? Depende muito do tipo de material, né? Se ele pode ser feito de maneira manual, conto ali, 1, 2, 3, né, tal. Ou eu posso usar uma calculadora ali, ó, cada caixa possui 100 produtos, nós temos 52 caixas, aí eu calculo ali para saber se está tudo certo, né? Ou em porcentagem, ou qualquer tipo de instrumento de medição, tá, gente? O importante é que você tenha o controle disso tudo aí, para não faltar, não sobrar, está correto aí em todas essas ações.
bom? Vamos lá para a terceira e quarta fase aqui. Dá uma olhadinha na tela, ó. Terceira fase, conferência qualitativa, né, de qualidade. Consiste em verificar a adequação do material ao fim do que se destina. É também conhecida como inspeção técnica, pois verifica se as especificações do material recebido atendem às necessidades da organização. É um pequeno detalhe, né? Uma coisinha boba que a gente verifica. Quarta fase, regularização. Ocorre através da documentação nos diferentes segmentos do sistema de recebimento de materiais. Os documentos que podem estar envolvidos nesta fase são nota fiscal, conhecimentos de carga, documento de contagem efetuada, parecer na inspeção ou do relatório técnico, especificações da compra, catálogos técnicos, desenhos ou manuais do material que se está recebendo, tá? E as consequências podem ser o lançamento no sistema de informações da empresa, entrada no estoque, input, baixa do pedido e devolução do material para o fornecedor, se for o caso, né? Na obra de Nunes, na página 132. Bom, pode olhar aqui, né, que a gente já está quase encerrando aqui, já estamos no finish. Tá? Então, nessa terceira fase, pessoal, a gente fala da conferência qualitativa, que você vai verificar, né, a adequação desse material e para que se destina. Veja que ele aqui não é uma verificação quantitativa, quantidade, médias, margem de segurança, né, nem o que vai gerar ponto de equilíbrio depois, nada disso. Essa fase aqui é a fase que eu vou observar, vou fazer a verificação, né, da adequação desse material e para que ele se destina. Ó, esse material aqui é um pouco melhor, ele vai para aquilo lá. Esse aqui é um pouquinho inferior, vai para o modelo B. Esses aqui que são sobras e coisa e tal, a gente vai para o modelo C, que é um produto mais barato, com menos qualidade, coisas e tal. É essa verificação. Muitas vezes precisamos de muitos olhos clínicos para poder fazer isso aí, tá? Muitas vezes não é simples. Tem que ter o pessoal que a gente chama de macaco velho, esses aí que são bastante conhecedores aí de estoque, né, os almox já experientes, eles só de bater o olho eles já conseguem visualizar, já conseguem verificar isso aí, né, e fazer a separação e a classificação desses produtos aí para não ter probleminhas lá, né, colocar uma matéria-prima inferior num produto superior, né? Aí não dá muito certo também, aí a gente vai ter problema, né? E muitas vezes isso aqui também é chamada de inspeção técnica, tá? Porque ele verifica se as especificações, né, desse material vai atender às necessidades da organização. Quantas vezes vocês já fizeram uma compra de um produto por catálogo ou por internet, quando chegou você falou, mas não era nada disso que eu tinha visto, cara. Nossa, o produto não tem nada a ver. Eu achava que era uma coisa, veio outra. Outro dia eu comprei um tênis para corrida, né? Para fazer minhas corridinhas aí, meus Cooper. E o tênis era muito bonito, uma marca muito bacana também. Mas quando o tênis chegou, gente, era uma qualidade bem inferior. Devia ser tipo classe C. Um tênis muito macio, só que muito leve, o EVA muito leve. Mas um tênis assim que não vai aguentar 6 meses de batida. E o tênis para mim tem que aguentar 1 ano. Eu compro marcas boas como o Mizuno, por exemplo, me dura 1 ano, né, treinando aí 2, 3 vezes por semana. E isso aí não vai durar 6 meses, porque não é aquilo que eu esperava quando eu fiz a compra. E da outra forma disso aqui também, na indústria, na própria indústria, ou no seu comércio aí, no seu varejo, às vezes você pode comprar um material e quando chega você fala, puxa, mas não é isso aqui que eu queria. Às vezes vem o vendedor e diz, olha, tem uma matéria-prima para você, que é assim, assim, essa matéria é boa, pá, pá, pá. Você compra, quando chega a matéria você fala, mas isso aqui vai inferiorizar a qualidade do meu produto, né? Eu vou baixar o padrão de qualidade dele, porque essa matéria-prima não é tão boa. Aí eu acabo tendo que desenvolver uma classe B dele, ou acaba devolvendo mesmo. Fala, isso aqui não serve para mim não, amigão.
desculpa, mas não está bom isso aqui não. Então descarta, devolve. E às vezes por contrato você vai ter sérios problemas de devolução, inclusive tendo que bancar aí custos de transportes, às vezes até armazenagens em centro de distribuição, tá? Então, muito cuidado com isso aí. A outra fase, a quarta fase, é a regularização, tá? Onde que ela ocorre, né? Cara, tem tantos documentos dentro da indústria ou do comércio, do que você vai receber, né? Eu posso começar falando nota fiscal, né? O conhecimento de carga, que a gente chama, o conhecimento de carga é um documento que ele vai te dar algumas informações a respeito desse material para você ir adiantando, para você ir organizando, classificando, até que você faça a conferência com a nota fiscal, a nota de compra desse produto, né? Então você pega esse conhecimento de carga, você já sabe o que é, quanto é, o tamanho que é, e inclusive você já vai adiantando lá para o Allmox, já ir preparando espaços de armazenagem, né, material para poder fazer a manipulação dele dentro da indústria, dentro do depósito, né? Então tudo isso aí serve para já me dar uma antecipação das informações a respeito do que eu estou recebendo desses produtos aí, né? Além disso, pode vir também, né, um documento de contagem, aquele que vem primeiro lá, que mostra lá a quantidade que eu estou recebendo disso aqui, né? O parecer de inspeção. Se eu trabalho com supermercado e recebo carnes do frigorífico ou de algum matadouro, eu preciso também ter a conferência, né, da inspeção que foi realizada pelo Ministério da Agricultura, né? Se eu tenho legalização para estar comercializando esse produto, inclusive recebendo ele, né? Se é um produto agrícola também do Ministério da Agricultura ou ainda da Secretaria de Abastecimento do Estado. Então tem uma porção de coisa que envolve aqui para eu poder receber esse material. Mas além disso eu também faço uma inspeção já recebido e passo esse parecer para a minha parte de gerência de produção, para que ele já possa ter o conhecimento do que vai lidar. Às vezes vem uma matéria-prima de um outro fornecedor, é melhor do que a gente utiliza, né, talvez um pouquinho mais difícil de produzir, né? Então isso eu levo em consideração também ali no parecer da inspeção, tá? Ou ainda do relatório técnico, né? Porque na indústria de construção civil sempre haverá relatórios técnicos do engenheiro, plantas, especificações para poder fazer essas montagens e tudo mais que envolve, né, a fabricação desse prédio, vamos dizer assim, né? Então as consequências que podem ser, né, as consequências que nós podemos ter a respeito disso, a gente pode fazer para ter uma organização e um controle melhor, né, um sistema de informações, o input do estoque, né, a entrada. Então toda essa fase de regulamentação é quando eu vou receber e vou pegar todos esses documentos e vou fazer o lançamento. Todas as empresas hoje possuem softwares que vai fazer o controle de tudo isso. Então eu vou pegar a nota de entrada, vou fazer o lançamento no estoque, olha, nota tal, fornecedor tal, tanto de produto com custo, tudo, lança no estoque. Essa nota fiscal vai para onde? Vai para contabilidade, vai lá para o administrativo e lá vai passar na contabilidade da empresa. Alguns softwares, o nosso do Planeta Sistema, por exemplo, quando ele faz o lançamento de entrada, o responsável ali, ele já lança o número da nota, a quantidade, valores, tudo. A pessoa da contabilidade, ele não vai precisar digitar de novo, é só ele puxar o número da nota, automaticamente o software puxa essa nota e dá entrada na contabilidade. Entrada, processamento de saída no sistema de informação. Na contabilidade eu tenho entrada e também vou ter a saída depois, né? É o crédito e débito da contabilidade ali, tá bom? Então, bastante cuidado aqui pra gente não falhar. Se lançar errado lá, a contabilidade fica errada também, certo?
Então tem que ser gente responsável e treinada para poder fazer isso aí, tá? E aí você consegue fazer a baixa do pedido e a devolução do material para o fornecedor, se for necessário, tá? E aí o nosso software vem exatamente para a gente poder fazer essa associação aí com a nossa contabilidade, com o nosso sistema financeiro, beleza? Deixa eu mostrar para vocês o referencial bibliográfico dessa nossa aula. Olha aí. Ó. Referência básica. Quem é o referência básica? É o Nunes. Nós utilizamos essa obra aí, Rogério da Silva Nunes, Administração de Materiais, tá? É uma segunda edição já, Departamento de Ciência de Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, 2013, 150 páginas nessa apostilinha linda. Inclusive eles utilizam no EAD de lá, olha que legal, hein, cara? E depois o referencial complementar, a gente tem vários aqui, né? Pauleschi, que a gente utilizou, Viana, Banzato ali, olha só, Kindi, Daniel Kindi, e esse Instituto de Movimentação e Armazenagem de Materiais, que é chamado IMAN, além do Instituto de Logística e Supply Chain, né, que também possui o material a respeito desse assunto aí, tá? Tá tudo no material lá. Depois, se vocês precisarem dessa apostila aí, é só vocês me fazerem um pedido que eu mando para vocês essa apostila aí do Rogério da Silva Nunes, certo? Beleza? Bom, pessoal, pode dar uma olhadinha pro tio aqui que a gente vai encerrar a nossa aula já em breve. Olha, não esqueçam que a gente tem uma atividade, toda aula a gente tem uma atividade, e eu já falei isso para vocês, já falei a respeito. A composição da nossa nota 60% ela é da nota da prova nesse bimestre, né? E depois a gente tem mais 40 pontos, e esses 40 pontos ele vem da onde? Eu vou fazer uma média das quantidades de aula. Suponhamos que a gente tenha 10 aulas nesse bimestre. E aí a gente tem 4 pontos de atividades, então são 0,4 pontos, tá, por aula. Esse 0,4 ele vai ser dividido em quê? Na sua presença, que você vai digitar lá, estive presente. Depois, ou você colocando lá a atividade, eu já sei que você esteve presente. Depois a atividade que você vai colocar lá e a palavra-chave, porque a palavra-chave é que vai dedar se vocês assistiram ou não. Tá? Eu sei que tem uns que passam pro amiguinho aí, eu acho que eu não sei, né? Nunca fui estudante, né? Qual que é a palavra-chave do professor lá tal? O que ele falou? Uma xerifada, vou escrever qualquer coisa aqui. É simplesinho que ocorre. Tem uns que não assistem aula, não aprendem, depois fica aí um profissional péssimo, porque não assistiu aula, não aprendeu 1 hora de aula por semana. Olha aí, hein? Pega no pé, hein? Atenção. Tá certo? O tio pega no pé que é pra vocês aprenderem, tá? Não é vocês ficam bravos não, tá? Então a atividade é essa aí, dá uma olhadinha, essa aí é a atividade que nós vamos utilizar nessa aula aí, que vai fazer a composição da nota de vocês, tá? Que é a composição de presença, de palavra-chave e a postagem da atividade aí no nosso fórum de atividades, ok? Pode olhar aqui pro tio, tá? Pessoal, na próxima aula a gente vai ver a parte 2, tá? A aula 8 é a parte 2, é a continuação dessa gestão aqui de almoxarifado, de armazenagem de materiais, que faz parte da gestão de materiais que nós começamos na aula passada. Essa não é uma continuidade da outra aula, porque outra aula nós abordamos uma matéria específica, até mais de uma, que falamos inclusive de custos, né? E agora essa de hoje e da próxima semana sim são uma continuidade da outra aqui, para a gente poder concluir, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida, qualquer probleminha aí, manda um e-mail pro tio, que o tio responde, ou lá no WhatsApp, no nosso grupinho lá, tá? Ou lá no Portal Fale com o seu tutor, com o seu professor, que a gente responde, ok? Todo esse material, ele tá onde? Ele tá na minha página do YouTube, Alex Caparelli.
Lá eu faço o upload, gero o link, coloco o link para vocês lá no portal e também coloco lá no grupo de WhatsApp. É necessário que vocês cliquem no link, vá até a aula, assista a aula, dá um joinha para saber que vocês estiveram lá, tá? Porque senão não gera visualização, eu não sei que vocês estiveram lá, tá certo? Bom, além do meu canal Alex Scaparelli, eu tenho um canal da minha consultoria que é o Planeta Marketing Oficial. Esse canal é um canal que eu tenho um programa chamado Aprendendo Fácil, que é um glossário em administração e marketing, às vezes com um pouquinho de economia, um pouquinho de contabilidade, coisas da gestão aqui, tá? Então lá você pode verificar vários episódios, né, tudo curtinho aqui, e tirar dúvida de muita coisa da administração, ok? Além disso, todo esse material que está publicado no Alex Scaparelli e também no Planeta Marketing Oficial está no meu site, que é o www.planetamarketing.com.br. Lá você vai encontrar tudo que eu publiquei aqui nas nossas aulas da SMG e também os 90, até agora 90, né? Talvez na próxima semana já tenha mais episódios do Aprendendo Fácil, tá certo? Então vamos encerrando essa aula de hoje, fiquem muito atentos às atividades e também à próxima aula, que é a continuação dessa aqui, tá certo? Eu sou o professor Alex Scaparelli, do curso de Administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG de Maringá. Os nossos períodos são 5º, 6º e 7º. Um grande abraço para vocês e até a próxima semana.